Você pode se assentar. Como é bom exaltar ao nosso Deus por tudo que Ele é para nós. Nós não exaltamos a Deus pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador de tudo e de todos. Mas apesar de ter essa glória tão grande, o Senhor, Ele se importa comigo e com você. E a gente está aqui nesse primeiro domingo do ano, começando uma nova jornada, começando um novo tempo. É interessante isso porque no dia 31 para o dia 1º, você não mudou muita coisa. Né? Ao longo do ano nós vamos mudar, vamos acrescentar mais um ano aí de vida, algumas coisas vão acontecer. Mas parece que quando vira meia-noite e 1, do dia 31 para o dia 1º, é como se tudo começasse novamente. As pessoas têm um novo ânimo, têm uma grande expectativa, a expectativa do que vai acontecer nesse ano que começa. A gente tem um monte de planos, de metas. Eu não sei se você faz isso como eu sempre faço ali, finalzinho do ano, fazendo as metas para o ano seguinte, né, e olhando as metas do ano que está terminando, dizendo, eu alcancei, eu não alcancei, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Como o pastor Robson falou de manhã, tem uma galera que faz aquela meta, eu vou emagrecer 40 quilos, né? Aí consegue 4, e aí diz assim, não, tá bom, vou continuar perseverando aí, né? Faltam só 36, e aí que tem que pensar mesmo, né? E aí perseverando, mas existem metas, devemos fazer essas metas, e o ano começa, o ano novo carrega essa carga de uma expectativa, um momento muito simbólico, começa tudo de novo. E nesse ano que começa, nesse primeiro domingo, é bom a gente pensar sobre essas expectativas, pensar sobre a nossa dependência do Senhor, porque se muitos de nós chegamos no início do ano com muitas expectativas, muitos de nós também continuamos cansados, continuamos enfrentando lutas, continuamos enfrentando desafios, chegamos no novo ano com dores que não foram resolvidas, que não foram curadas, com preocupações que ainda continuam em nossos corações, e é por isso que nós precisamos muito de intimidade com o Senhor, muito de intimidade com Deus, para sermos fortalecidos, recebemos do Senhor sabedoria, recebemos do Senhor a direção para um ano novo, para novas escolhas, para novas decisões na nossa vida. É assim que a gente começa esse ano. A gente acabou de celebrar a ceia do Senhor. E mesa é um lugar de intimidade. Você não convida à sua mesa alguém com quem você não tem intimidade, ou alguém com quem você não deseje ter intimidade. Na cultura judaica também era assim, não é? Você convida à sua mesa pessoas para um tempo de intimidade, um tempo de comunhão. E o Senhor, Ele nos convida para essa mesa. O Senhor, Ele mesmo prepara essa mesa, como declara o salmista. O Senhor, Ele prepara, na verdade, tudo que eu e você precisamos para termos intimidade com Ele. Ele enviou o seu único filho, que morreu na cruz e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Ele, receber essa salvação, esse presente imerecido, esse momento especial do Senhor. E às vezes, quando nós estamos envolvidos na correria do dia a dia, o tempo passa muito rápido, o ano muda, mas o coração continua ainda vivendo do mesmo jeito e vivendo com a mesma necessidade. Uma necessidade de ter uma esperança que não passa, uma esperança verdadeira, uma esperança que nos leva então a viver segundo o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler Romanos capítulo 5, vamos ler os primeiros 8 versículos desse capítulo. Essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja que estava na cidade de Roma, uma igreja que vivia fortes pressões, uma igreja que vivia um momento de muitos desafios, como nós vivemos. E eu quero, nesse momento, também exortar você, e nos pedidos de oração, que todas as madrugadas eu disparo nos grupos da igreja, ore pela Venezuela, por tudo que está acontecendo ali. Eu recebi uma mensagem da Convenção Batista da Venezuela, pedindo que oremos pelo país, oremos pelos desafios de tudo que está
acontecendo ali naquele país, só a misericórdia do Senhor mesmo para esse momento. Então ore pelos nossos irmãos e por toda aquela nação, para que haja ali uma esperança verdadeira. Apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, então, para essa igreja que vivia perseguição, que vivia expectativas, que vivia sonhos, mas que vivia uma pressão muito grande, vivia uma incerteza muito grande, porque vivia embaixo de um governo que era ímpio, um governo que era idólatra, um governo que era corrupto. O imperador e toda a sua estrutura de poder, estava tudo corrompido. Os valores daquela sociedade estavam corrompidos. As pessoas estavam perdidas. E a igreja ela estava ali na capital do império, vivendo toda essa pressão. E o apóstolo Paulo começa a escrever, então, esse tratado de fé, que é a carta aos Romanos, e aí no capítulo 5, ele começa assim, a partir do versículo 1, que já está exposto ali. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Essa declaração do apóstolo Paulo é uma declaração de encorajamento, para que eu e você possamos ter coragem, ter ousadia, ter um ânimo para viver a nossa vida, reconhecendo que fomos ali então justificados pelo Senhor Jesus. Nesse ano de 2026, o chamado para a nossa igreja do Senhor é que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Nós tenhamos mais proximidade com o Senhor, mais comunhão com o Senhor. E a partir da nossa comunhão com o Senhor, uma comunhão mais profunda entre nós. É aí a importância das células, dos pequenos grupos, aqueles momentos especiais que nós temos durante a semana de comunhão, não é? Como é bom quando a gente está na célula, não é? Quando é bom quando a gente está nos pequenos grupos ali compartilhando, orando uns com os outros, conversando, cada um traz ali os seus quitutes do dia ali, e a gente tem um tempo gostoso de qualidade, de comunhão, de intimidade. Mas a intimidade somente é entre nós, sem uma intimidade com o Senhor Jesus, vira apenas um clube social. E nós somos a igreja do Senhor, então a nossa intimidade entre nós deve ser fruto do Espírito Santo de Deus, selando essa comunhão em todo o tempo. E entendendo que o Senhor, Ele está conosco em todo momento. O Senhor, Ele não nos abandona. A Bíblia nos ensina que o problema do ser humano, o meu e o seu problema, nunca foi falta de planos, mas falta de fundamento. É por isso que Jesus, Ele nos ensina tudo o que Ele ensina no Sermão do Monte, e ao encerrar o Sermão do Monte, Ele diz assim: aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram sobre ela as tempestades, os fortes ventos, os rios transbordaram e ela não caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Vieram sobre ela, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra ela, né? E aquela casa caiu e a sua queda foi grande. O nosso problema não é plano todo mundo faz, o problema é o fundamento do plano, é o alicerce da nossa vida. E Deus nos chama para que Ele próprio seja o alicerce da nossa vida. E Ele será o alicerce da nossa vida quando nós tivermos intimidade com Ele. Quando nós tivermos um tempo de qualidade de oração, um tempo de qualidade na leitura da palavra de Deus. Quando eu me aproximo mais do Senhor. E é o texto base desse ano: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Essa é uma promessa que vem ali após uma ordem.
essa certeza de que o Senhor, Ele está conosco em todo momento. Eu e você precisamos de intimidade com o Senhor, e toda vez que eu tenho intimidade com o Senhor, eu vivo e eu experimento a esperança no Senhor, porque Ele renova a minha esperança, e não há esperança verdadeira fora de Cristo. Lendo esse texto de Romanos capítulo 5, esses 8 primeiros versículos, muitos pontos são importantes para esse primeiro domingo do ano, para que eu e você tenhamos isso muito claro no nosso coração. O primeiro deles é que nós somos justificados pela fé. Justificados pela fé, e esse é o fundamento da nossa esperança. Versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: pois tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo começa esse ensinamento estabelecendo algo fundamental: o que Deus já fez por mim e por você em Cristo Jesus. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor, que é esse memorial onde eu relembro o que Deus fez por mim. Ele pagou pelos meus pecados, apesar de tão vacilão, de tão limitado, Ele pagou pelos meus pecados. Ele quitou a minha dívida, Ele me declarou justo. A justificação é exatamente esse ato de Deus, quando Ele, como justo, olha para mim, um pecador, e diz: os seus pecados estão pagos. Alguém pagou. Ele não simplesmente apagou os meus pecados, mas todos os meus pecados foram lançados sobre Jesus. Jesus na cruz assumiu os meus e os seus pecados. Ele assumiu toda essa dor. Ele tomou os açoites, Ele recebeu cravos nos pés e nas mãos, Ele recebeu uma coroa de espinhos na sua cabeça, Ele foi humilhado por mim e por você. Ele já fez isso por nós, e assim somos declarados justos. E essa justificação é uma ação definitiva, realizada por Deus. Ele bate o martelo como justo juiz e olha e diz assim: justificado, a partir de agora você é justo. Você não é mais um pecador condenado à morte, mas recebeu o perdão e a nova vida. É uma sentença, é um ato declaratório, assim como o juiz, quando vai declarar a sentença após os jurados e o tribunal definir, ele bate o martelo ali, e depois que o juiz bate o martelo, transitou em julgado, é isso? E depois que transitou em julgado, a sentença está declarada. É exatamente esse ato definitivo do justo juiz, que aqui o apóstolo Paulo está dizendo: nós fomos justificados, não por nós mesmos, mas pela fé em Cristo Jesus. Pela fé no Senhor Jesus, os nossos pecados foram apagados, foram pagos ali. E a esperança do seguidor de Jesus, a esperança do pequeno Cristo, do cristão, ela nasce justamente dessa obra de Cristo na minha vida e na sua vida. Enquanto eu não creio na obra redentora de Jesus, enquanto eu não recebo essa obra redentora de Jesus no meu coração, eu não sou justificado. Eu posso conhecer essa história, eu posso saber bem que ela aconteceu, mas enquanto eu não creio e não chamo Jesus de meu Senhor e meu Salvador, enquanto eu não entrego a minha vida para Ele, é apenas uma informação que eu tenho. Jesus morreu pelos pecados do ser humano. Mas quando eu creio, me aproprio dessa ação divina, ali eu recebo a salvação eterna, eu recebo o selo de justificado, eu recebo essa esperança do Senhor. E o interessante é que quando eu sou justificado, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós temos então paz com Deus. Paulo usa a palavra eirene. O nome Irene em português significa paz. É a palavra grega eirene aqui, que não é apenas uma tranquilidade emocional, mas a palavra paz aqui traduzida significa o fim da inimizade entre o homem e Deus. Porque quando eu sou pecador, quando o pecado me afasta do alvo que Deus tem para a minha vida, e o pecado é essa desobediência, a tradução literal da palavra pecado é errar o alvo. Deus tem um alvo para mim, um alvo para você, e muitas vezes nós nos afastamos do propósito de Deus, do alvo de Deus. E quando nós fazemos isso, é criado entre nós um vale muito grande, entre nós e Deus. Deus está de um lado e nós do outro.
somos inimigos do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que pela fé, eu recebo então essa paz com Deus. Acaba a inimizade entre o ser humano e Deus. Naquele momento Deus nos recebe de volta, porque havia uma separação, havia uma culpa pelo pecado, havia um distanciamento entre ser humano e Deus, e nesse momento então, essa guerra acabou. Há uma reconciliação. Deus, ele nos recebe em seus braços de amor, ele nos acolhe como filhos amados, ele nos declara justos então, e é nesse exato momento que começa então a minha intimidade com Deus, porque agora eu posso me apresentar diante do Senhor como um ser humano perdoado, redimido, justificado pelo Senhor, e aí eu começo a ter esse acesso. É o que o apóstolo Paulo diz: temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós temos agora acesso pela fé a esta graça. Interessante que a palavra que Paulo usa aqui para acesso, traduzida para acesso, significa aquele ato quando eu introduzo de uma maneira respeitosa alguém diante do rei. Quando a gente vê aqueles filmes de época, e aí passa lá o rei na sala do trono, sempre vem um arauto, bate ali uma parada ali que ele tem na mão, né? Não é um cajado, mas é uma coisa, e ele anuncia o nome de alguém que está entrando naquela sala, e anuncia para que todos tenham respeito e reverência pela entrada daquela pessoa diante do rei. É exatamente esse termo que o apóstolo Paulo está usando aqui para dizer que quando eu me entrego para o Senhor Jesus pela fé no Senhor Jesus, e sou então justificado, declarado justo, e experimento a paz com Deus, a reconciliação com o Senhor, eu sou levado respeitosamente à presença do Rei dos Reis. Eu entro na sala do trono, e a sala do trono era um lugar onde o rei só recebia as pessoas com quem ele queria ter contato íntimo, com quem ele teria ali um momento de qualidade com essas pessoas. Isso significa que eu e você, apesar de tão pequeninos, tão pecadores, tão limitados, tão falhos, nós recebemos esse privilégio de sermos levados por Jesus Cristo diante do trono perfeito de Deus, e somos recebidos ali, não como forasteiros, não como inimigos, não como pessoas a serem humilhadas, mas como filhos amados que são acolhidos em um lugar de honra. Isso é um privilégio, isso é a possibilidade de ter então intimidade com o Senhor. Nós não entramos na presença de Deus sozinhos, nós entramos ali levados pelo Senhor Jesus. Nós não entramos pelo nosso mérito próprio, mas pela maravilhosa graça de Deus, através do seu Filho Jesus. Nós somos conduzidos pelo Deus Filho à presença do Deus Pai, que já nos concedeu o Deus Espírito Santo. É a Trindade, nessa intimidade que eu e você precisamos ter com o Senhor, e recebemos essa intimidade quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ainda nesse versículo segundo, ele ainda nos dá mais algo importante para nós entendermos, porque ele diz: nós temos acesso a essa graça, na qual agora estamos firmes, uma posição sustentada pelo próprio Deus. Olha só que lindo é isso. Pela fé em Jesus Cristo, os meus pecados são perdoados, são pagos, eu sou declarado justo. Nesse momento eu experimento paz com Deus, uma reconciliação com o Senhor. Eu sou levado até a sala do trono do Rei dos Reis, e ali eu recebo uma fé inabalável, uma fé firme, uma posição que vai ser sustentada pelo Senhor, uma posição que não depende do humor de ninguém, que não depende de circunstâncias humanas, mas sim do amor de Deus. A esperança cristã, ela não termina em uma circunstância atual, porque ela é eterna, ela está depositada nas mãos do Deus eterno, do Deus Altíssimo, aquele que nunca mudou, jamais vai mudar, aquele que é amor em todo momento. E nós então somos convidados a nos aproximar de Deus e ter intimidade com Ele, como filhos amados do Senhor. Nesse texto a gente aprende que, justificados e reconciliados com Deus, nós somos fortalecidos, e somos fortalecidos para enfrentar as tribulações que a vida nos apresentará,
porque esse ano está começando e durante esse ano nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos desafios. Isso vai acontecer ao longo de toda a nossa vida e esse ano não será diferente. A diferença pode ser esta: Cristo estará presente na minha vida, me consolando, me fortalecendo. Se é que você ainda não tem essa presença, hoje é o dia que o Senhor está chamando você para se firmar na cruz do Calvário, para aceitar o convite de estar assentado à mesa do Rei, para receber essa justificação, esse perdão pelos seus pecados e experimentar a presença do Senhor Jesus. Com esse texto, em primeiro lugar, nós aprendemos que somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Redentor, aquele que se entregou numa cruz, morreu e ressuscitou. Mas em segundo lugar, nós também aprendemos que a esperança desse mundo falha. O texto diz assim, nos versículos 3 e 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Paulo está lembrando a igreja que ela vai enfrentar lutas, porque a esperança do mundo ela é falha, porque nós somos falhos, não existe um de nós perfeito aqui, a perfeição nós vamos atingir na glória celestial. Por isso, muitas vezes, ainda que pecadores redimidos, ainda que aqueles que busquemos a intimidade com o Senhor, em muitas situações nós falhamos, nós erramos, nós nos equivocamos, e nessa hora é preciso contar com o perdão e a graça do nosso Deus em todo momento, não usando isso como uma desculpa, mas tendo então essa certeza que o Senhor está sempre comigo. Mas o mundo, ele nos oferece uma esperança que é falha, que depende das circunstâncias, que depende do que está ali ao nosso redor. A igreja vivia esse contexto, um contexto político atribulado, uma perseguição muito cruel aos cristãos daquela época, uma grande dificuldade. A igreja ainda não tinha os templos para se reunir, ela se reunia de casa em casa, ela se reunia embaixo das árvores, ali nos lugares que eram possíveis naquele momento. Não havia um ponto de encontro como nós temos hoje, não havia essa facilidade que nós temos nos dias de hoje. Ninguém nos prende quando nós dissemos assim, estamos indo à igreja. Não há uma perseguição aqui, mas ainda que não haja essa perseguição, muitas vezes há uma barreira muito mais forte ainda, que é a barreira do nosso coração, a preguiça, a omissão, o comodismo de não estar vivendo a comunhão na igreja como nós poderíamos viver, e de uma maneira mais intensa ainda. Então, Paulo está dizendo, olha só, nós vamos ter tribulações, nós vamos viver essas tribulações, porque a esperança do mundo está baseada em fatores humanos, e fatores humanos podem falhar. Na verdade, vão falhar. A esperança do mundo, ela não te traz paz. Ela pode trazer uma noção de paz, mas ela não te traz paz. Porque o que te traz paz é a presença do Senhor, que traz a paz que o apóstolo Paulo diz, que excede todo entendimento. A tua situação financeira não te traz paz. Ela pode trazer uma tranquilidade temporária ali. Os seus amigos políticos não te trazem paz, porque o mandato deles termina em 4 anos. E a insegurança se serão reeleitos ou não. Tudo é passageiro. Mas a esperança no Senhor Jesus, essa não passa nunca. Essa esperança, ela não falha. Se por um lado nós aprendemos que a esperança desse mundo falha, nós aprendemos também com esse texto que a esperança em Cristo Jesus nunca falha. Versículo 5 diz assim, e a esperança não nos decepciona. Não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepciona. As pessoas podem nos decepcionar. As pessoas podem falhar conosco. Às vezes até aquelas pessoas mais próximas em quem confiamos muito
aquelas pessoas que se apresentavam como nossas amigas quando tudo estava muito bem na nossa vida, mas que na hora que a chapa esquentou, elas sumiram todas. Essas nos decepcionam, mas Cristo Jesus não. Quem deposita a sua esperança em Cristo nunca será deixado para trás, nunca será abandonado, nunca vai experimentar ali uma humilhação, uma vergonha diante do Senhor, porque Ele nos acolhe. As pessoas podem nos humilhar, as pessoas podem rir da nossa fé, mas nós seremos fortalecidos pelo Senhor, protegidos por Ele, consolados por Ele, porque a esperança no Senhor Jesus nunca nos decepciona. E Paulo explica por que essa esperança nunca nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Ela não nos decepciona porque nós somos gente boa. Ela não nos decepciona porque nós somos fortes ou perfeitos. Ela não nos decepciona porque Deus agiu, porque Deus derramou o seu amor, porque Deus cuida de nós, porque Deus é a fonte da nossa esperança, porque Deus ele realizou uma ação quando enviou seu Filho Jesus, e essa ação ela tem efeito eterno. Salvo, uma vez salvo, salvo para todo sempre. Porque nenhum ato humano pode cancelar um ato divino de salvar. É o Senhor Jesus que diz: aqueles que o Senhor me deu, ninguém vai tirá-los de mim. Ninguém tem esse poder de retirá-los de mim, porque eu sou o Redentor da humanidade. Essa esperança nunca falha, e essa experiência com Cristo, ela traz para mim e para você uma realidade contínua de presença do Senhor na nossa vida. Porque a esperança que Paulo está falando aqui para os nossos irmãos da cidade de Roma, não é uma esperança de fora para dentro. Não é uma esperança que depende das circunstâncias externas. É uma esperança que nasce no coração. Quando Cristo nasce no nosso coração. Quando Cristo é então entronizado como aquele que vai governar a nossa vida, que vai dirigir os nossos passos, que vai inspirar o nosso coração em todo momento. Porque Deus, Ele não somente nos salva, mas Ele passa a habitar em nós, quando nós nos entregamos para o Senhor Jesus. O Espírito Santo prometido por Jesus, que entra no coração quando nós cremos no Senhor, esse Espírito Santo, ele nos direciona, porque Ele habita em nós. Você crê que o Espírito Santo habita em você? Amém, porque Ele habita em você, porque Ele habita em mim. Ele então vai dirigir as nossas escolhas, as nossas decisões, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas em último lugar, nós aprendemos com esse texto que o fundamento inabalável da nossa esperança está na cruz de Cristo. Versículos 6 a 8 dizem assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora por um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E Paulo lembra, nós éramos fracos, e Deus já devia se entregue por nós. Nós éramos limitados, e o Senhor Ele se entregou por nós ali. A minha esperança não ignora o pecado, mas a minha esperança, ela encara a realidade. Eu sou pecador, eu preciso de perdão, eu preciso de reconciliação, eu preciso de força para resistir ao pecado, eu preciso de sabedoria para identificar a armadilha maligna que está preparada para destruir a minha vida. Eu preciso de discernimento espiritual, porque eu não posso salvar a mim mesmo. Só Cristo que se entregou ainda quando eu era fraco. Ele morreu por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia, porque o Deus a quem nós cultuamos, Ele não está morto. O Deus a quem nós cultuamos, Ele está vivo, Ele está presente aqui nesse lugar agora, Ele está presente na casa das pessoas que nesse momento estão participando conosco pela internet, porque Ele é Deus onipresente, Ele está em todo lugar onde Ele deseja estar. É esse Deus a quem nós cultuamos, e é esse Deus que quando eu e você éramos fracos, Ele morreu por nós e ressuscitou vencendo a morte para nos dar esperança, e essa esperança é a esperança que não nos decepciona. Essa esperança que não nos abandona, que não nos deixa para trás, que não desiste de nós. Querido, Deus nunca desistiu de você. E Ele nunca vai desistir.
Por mais desanimado que você esteja na sua vida espiritual, Deus está sempre de braços abertos para te acolher, para te fortalecer, para curar as feridas e as mazelas que outras pessoas criaram na sua vida. Porque Ele é aquele que Ele não cria feridas, Ele cura feridas. Deus, Ele não é aquele que coloca correntes pesadas de prisão, não. É Ele que quebra as correntes e nos liberta. Ele é o Deus que Ele não tira a vida, Ele dá vida e vida abundante. E tudo aquilo que o diabo destruiu, Ele tem o poder para restaurar e para fazer melhor do que era antes. Porque Ele é esse Deus que olha para a nossa fraqueza e diz assim: coitados deles que são fracos, eles precisam da minha força. Eu vou estender a minha mão sobre eles, eu vou dar a eles a força que vem do meu trono de graça em todo momento. Esse amor de Deus, esse amor, a palavra Paulo usa aqui, ágape, esse amor incondicional, esse amor sacrificial, esse amor decidido que age em favor do outro, mesmo quando o outro não merece. Isso que é graça, esse presente merecido, essa graça maravilhosa, é aquilo que Deus me dá e eu não mereço, a salvação, essa vida eterna. A cruz de Cristo é a prova definitiva do amor de Deus por mim e por você. Então ela é a fonte dessa esperança, essa esperança que nunca decepciona, essa esperança que nunca acaba. Deus, Ele está nos convidando a ter mais intimidade com Ele, porque quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor, mais viva se torna essa esperança no meu coração. Mais intensa é essa paz que excede todo o entendimento. Mais aparente é a felicidade que vem ao coração, que não depende das circunstâncias. A alegria do Senhor, que é a nossa força, que não depende das circunstâncias externas, depende da nossa fé, depende da nossa perseverança diante do Senhor em todo momento. E assim nós vivemos da dependência dessa fidelidade de Deus. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos nos lembrando disso, desse amor de Deus. E a celebração da ceia não é um ato mecânico, não é uma vã repetição, é um momento onde eu paro para refletir sobre o quanto Deus me ama, o quanto Ele já fez por mim e o quanto Ele está com seus braços estendidos na minha direção, para que eu tenha intimidade com Ele, para que eu viva na dependência do Senhor. Ter intimidade com Deus não é ter perfeição, é ter proximidade com Ele. Deus, Ele não tem filhos prediletos, Ele tem filhos íntimos. Eu dizia isso hoje na classe, porque quando eu sou íntimo do Senhor, eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. E eu sinto prazer em obedecer à vontade de Deus para a minha vida. E aí, então, eu obedeço às ordens de Deus. E quando eu faço as escolhas obedecendo às ordens de Deus, eu faço boas escolhas. E as boas escolhas trazem boas consequências para a minha vida. Assim como as escolhas ruins trazem más consequências para a minha vida. Não se iluda, meu amado, que está aqui me ouvindo nessa noite. Toda escolha que você faz tem uma consequência. Se é uma boa escolha, uma boa consequência. Se é uma escolha equivocada, uma má consequência. E isso precisa estar na sua mente todo o tempo. E só há uma maneira de eu fazer boas escolhas, ter intimidade com Deus e permitir que o Senhor dirija a minha vida e me ajude a tomar as decisões certas. E tomar as decisões no tempo certo e da maneira certa. É nessa intimidade com o Senhor, é nessa proximidade com o Senhor que o cansado encontra descanso, que o ferido encontra cura, que aquele que está distante encontra o perdão, e aquele que está sem esperança encontra a vida. É nessa intimidade com o Senhor que o quadro da nossa vida é transformado por Ele, o Deus dessa vida abundante em todo momento. Se você está aqui nesse primeiro domingo do ano e está começando esse ano já cansado, há nesse momento esperança em Jesus para renovar as suas forças. Se você está aqui me ouvindo nesse primeiro domingo do ano e perdeu a fé ao longo da sua jornada cristã, perdeu aí essa alegria de caminhar com o Senhor, há uma restauração disponível para você em Cristo Jesus, o Redentor da humanidade. Para quem vive uma fé distante do Senhor, há esse momento de retorno, de proximidade que o Senhor está proporcionando para mim e para você. Intimidade com o Senhor não é ausência de luta. Intimidade com o Senhor é perceber a presença de Deus em meio ao combate que a gente está travando e que a gente vai travar.
Ter esperança em Cristo não é negar a realidade das lutas que a gente enfrenta, mas é caminhar nessas lutas dependendo do Senhor, clamando ao Senhor. Nesse primeiro domingo do ano, o meu convite para você é começar uma nova jornada agora, de busca de intimidade com o Senhor. O ano começou, o Senhor pôs a mesa, como o salmista fala, e Ele nos convida para esse momento de intimidade com Ele. O próprio Senhor Jesus está sentado à cabeceira da mesa, chamando os filhos e dizendo: venham, venham para um tempo de intimidade, venham para um tempo de cuidado, venham para um tempo de restauração, venham para um tempo de fortalecimento, venham para um tempo de cura, venham para um tempo de libertação, venham para um tempo novo, porque a esperança em Cristo Jesus, ela nunca decepciona. Mas só entra nessa intimidade quem examina o próprio coração e entende: eu era um fraco e pecador, ou até esse momento eu sou um fraco e pecador, mas o Deus Altíssimo morreu por mim e ressuscitou, e Ele vai me dar forças, dEle é o que eu quero depender, dEle que eu quero viver para Ele, e colocar a minha vida em sua mão, em suas mãos o tempo inteiro. Começa um novo ano, e esse ano tem que ser diferente, não pela tua vontade própria ou pela minha, mas pela presença de Deus, te dirigindo e te abençoando, te dando discernimento e te dando sabedoria, pela presença de Deus, atuando na sua vida e através da sua vida, atuando na minha vida e através da minha vida. Mas para isso é necessário fazer uma escolha, tomar uma decisão. Eu quero começar um ano diferente, eu quero começar um ano com uma esperança que não decepciona, eu quero começar um ano buscando essa intimidade com o Senhor. Eu quero começar esse ano buscando intimidade com os meus irmãos. Como o autor de Hebreus diz, não deixe de se reunir e congregar como igreja. Você pode escolher uma das células que já estão espalhadas pela cidade. A gente vai começar a escola de líderes, a gente vai multiplicar as células, vamos abrir outras casas para que mais pessoas possam ser alcançadas ainda. E em toda essa onda que está acontecendo, você vai continuar fora. Você vai continuar ouvindo os testemunhos de quem está participando desse tempo novo da igreja e dizendo que tem sido abençoador e ficando de fora, deixando o trem passar, deixando o vagão ir embora. É hora de dizer: Senhor, está aqui a minha vida, eu quero ter mais intimidade contigo. Começa com a minha vida, começa com essa chama acesa no meu coração, lá dentro da minha casa, para que haja transformação no meu lar, para que haja consagração da minha casa, para que haja um poder intenso na minha vida, ali, na minha casa, no meu lar, na minha família. É um tempo de dizer: Senhor, eu quero ter paz contigo, eu quero me reconciliar, eu quero terminar com qualquer inimizade entre mim e o Senhor, inimizade criada e gerada pela minha desobediência, pela minha fraqueza, pela minha limitação. Eu hoje não quero mais ser fraco, eu não quero mais ser limitado. Eu quero te pedir, Senhor, completa o que falta em mim, completa em mim o que falta na minha casa, na minha família, completa em mim, Senhor, o que falta para que as pessoas ao meu redor também sejam alcançadas por essa esperança que nunca decepciona, essa esperança que nunca falha. Esse é o convite de Deus para você nessa noite. Feche os seus olhos aí. Nesse primeiro domingo do ano, o Senhor nos chama a um desafio, nos chama a um acordo com Ele. Ele está nos convidando para uma jornada de intimidade com Ele, uma jornada de rendição a Ele, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero ser levado a essa sala do trono, eu quero ser levado a esse lugar de intimidade contigo, a ponto de eu ouvir a tua voz, a ponto de eu sentir o teu toque, a ponto de eu me sentir acolhido pelo Senhor. Muita gente me machucou ao longo do ano passado,
muita gente me decepcionou, eu me senti fraco, abandonado, traído, eu estou cansado, eu estou simplesmente indiferente. Tanto faz para mim ter uma intimidade contigo ou não ter, mas eu quero colocar um fim nisso. Eu quero te chamar para estar mais presente na minha vida, te chamar para estar mais presente na minha família, te chamar, Senhor, para governar a minha vida. Eu quero sim ser levado a essa sala de intimidade contigo, mas porque eu te coloquei no trono do meu coração. Eu sou fraco, mas eu creio que o Senhor pode me fazer forte. Eu sou um ímpio, desobediente, mas eu creio que o Senhor pode me declarar justo, perdoado, restaurado. Eu perdi tantas coisas, mas creio que o Senhor pode restituir tudo aquilo que o Senhor acha que eu devo ter de volta. Nesse primeiro domingo do ano, eu quero fazer um convite para você. O primeiro convite é: se você nunca na sua vida teve um momento onde você se entregou para Jesus, dizendo: Jesus, venha governar o meu coração, a minha vida, seja o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Eu tinha até aqui uma informação: Jesus morreu pelo ser humano, mas agora eu quero me apropriar desse seu sacrifício, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero te pedir para governar a minha vida, todas as minhas atitudes, meus pensamentos, as minhas palavras. Se você nessa noite quer fazer pela primeira vez esse convite ao Senhor Jesus, eu vou te convidar a tomar essa decisão. Mas talvez você nessa noite seja alguém que precisa renovar com o Senhor um compromisso, reentregar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero começar um ano diferente. Eu sou um amigo do Evangelho, eu frequento a tua igreja há anos, eu gosto das músicas, eu gosto da palavra, eu gosto até de ler a tua palavra, mas eu nunca me aproximei para ter intimidade do Senhor. Hoje Jesus está te chamando, dizendo: venha. Talvez você nessa noite queira dar mais um passo na sua vida cristã e pedir o seu batismo. Então é hora de se apresentar ao Senhor, se render ao Senhor, se render diante do Deus da esperança que nunca decepciona. Talvez nessa noite um casal queira consagrar a sua vida, a sua casa, o seu casamento ao Senhor, dizendo: Senhor, que este ano que está começando seja diferente no nosso relacionamento, na nossa família. Nós precisamos do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite, nesse ano que começa, a iniciar uma batalha espiritual por aqueles da sua casa que ainda não se renderam a Jesus. Alguém a quem você ama, que você deseja ver novamente caminhando com Cristo, orando intensamente, intencionalmente, para que essa pessoa experimente essa esperança que não decepciona e seja transformada pela graça de Deus. Nós vamos cantar uma canção que declara: render a Ti, Senhor, render toda a minha vida a Ti, Senhor. E enquanto nós estivermos cantando, vamos nos colocar em pé para encerrar esse momento de culto. E se você, enquanto estivermos cantando, deseja pela primeira vez entregar a sua vida a Jesus, você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar por você. Pela primeira vez convidando o Senhor: venha governar a minha vida, venha governar o meu coração. Eu quero te colocar e entronizar o Senhor no trono da minha vida. Eu não quero mais fazer escolhas por mim mesmo, mas dirigido pelo Teu Espírito Santo. Talvez você queira nessa noite consagrar a sua vida ao Senhor, retornar para o caminho do Senhor, assumir um compromisso de consagração da sua vida ao Senhor. Não importa o que Deus está te chamando para fazer nessa noite, se você hoje está tomando uma decisão, eu quero te chamar aqui à frente e eu vou orar por você, encerrando o culto dessa noite.
Nesse momento vamos cantar e dizer: vou render a Ti, Senhor, toda adoração, vou derramar meu ser diante de Ti. E esse é um convite, é uma declaração que você pode fazer para o Senhor hoje. Senhor, eu estou fraco, me faça forte. Senhor, eu estou sem esperança, me dê esperança que nunca termina, que não decepciona. Senhor, eu estou meio afastado, me dá proximidade, me dá intimidade. Enquanto nós estivermos cantando, pode sair do seu lugar e vir, eu vou orar por você. Deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. Tu és teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Você quer pedir isso para o Senhor nessa noite? Me dá mais intimidade contigo, Senhor. Leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti, Senhor. Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, ó Deus, que é a Tua casa, e te pedimos que esse ano que começa seja um ano de intimidade com o Senhor, um ano onde cada um de nós busque mais proximidade contigo, através da Tua palavra, através da oração, através da adoração sincera em espírito e em verdade, que só o Senhor merece, só o Senhor é digno. Por isso, Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude
ao longo deste ano a ter essa esperança que nunca decepciona, porque o Senhor nunca decepcionou, o Senhor nunca abandonou, o Senhor nunca frustrou alguém. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que a tua mão de poder e graça esteja estendida sobre nós, nos fortalecendo, nos ajudando, ó Deus, a vencer cada artimanha maligna, envergonhando Satanás e exaltando o teu santo nome. Nós pedimos as tuas bênçãos sobre os nossos lares. Pedimos que o Senhor nos use como igreja do Senhor para alcançar outras vidas, outras pessoas com essa mesma esperança, com essa mesma mensagem, ó Pai. Que vidas sejam transformadas através das nossas vidas, Pai. Que cada membro da nossa igreja busque mais intimidade com o Senhor, busque mais dependência de Ti, busque viver para honrar o Teu santo nome. Perdoa, Deus, as nossas falhas, as nossas limitações, Pai. E ao longo dessa semana que começa hoje, por onde formos, que o Senhor nos use para que outros também possam descobrir esse Teu amor tão grande, Pai. Usa-nos com o Teu poder e para a glória do Teu nome. Abençoe, Deus, o nosso caminho de volta aos nossos lares. Cuida de nós, Pai, porque nós precisamos do Teu cuidado, da Tua graça, da Tua misericórdia. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome que é sobre todo nome, nome precioso, soberano, um nome generoso e invencível, de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Estaremos juntos aqui na